Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jaque, estou aqui para a nossa terceira aula online de jogos teatrais com introdução à palhaçaria. Esse projeto é feito através do Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá, que é um ponto de arte e cultura que fica aqui em Guaíba, onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul. Vou passar para vocês o e-mail do ponto, do espaço, para quem quiser fazer contato. Está passando aqui na sua tela. E esse projeto, essas oficinas de jogos teatrais, elas vinham acontecendo desde janeiro. Hoje é dia 18 de maio de 2020 e é a terceira aula online, né? Essa nova modalidade da gente se encontrar em função da pandemia e dessa questão mundial aí que a gente está vivendo. E quem pode fica em casa, né? Então eu tô aqui na minha casa hoje, vim pro pátio para conversar com vocês. E recapitulando um pouquinho as aulas anteriores, na primeira aula a gente falou sobre o aspecto da fala, né, da palavra. Na segunda aula nós falamos sobre a escuta. E aqui eu queria comentar o relato do Ricardo, um dos participantes, que enviou, e comentando que no exercício da escuta, em que a gente precisava fechar o olho e ouvir os sons, aqui os passarinhos, ouvir os sons do ambiente, ele disse que conseguiu ouvir também a sua respiração e os seus batimentos cardíacos, além dos sons do ambiente. Então ele fez realmente se concentrou, né, nesse exercício de escuta. Obrigada então, Ricardo, por esse retorno. E na aula de hoje, então, no nosso encontro de hoje, eu quero falar um pouquinho mais sobre jogos teatrais, o que são os jogos teatrais, e eu vou estar baseada na Viola Spolin. Para quem não conhece, ela é uma dramaturga que ela trabalha com jogos teatrais. Ela escreveu livros sobre isso, esse aqui é o jogo teatral no livro do diretor, e ela escreveu também um manual de improvisação para teatro com muitos jogos, com a descrição de muitos jogos teatrais. Os jogos teatrais, a principal referência, eu acho que no mundo, assim, os jogos teatrais utilizados na educação e em trabalhos com grupos de teatro, principalmente em escolas, eu acho que é da Viola Spolin, se vocês quiserem pesquisar sobre ela. Bom, então os jogos, quando a gente fala em jogar, a gente está falando, gente, em brincar, tá? E esses jogos, essas brincadeiras têm regras estabelecidas pelo grupo. Entretanto, contam com um aspecto muito importante que foge um pouco do nosso cotidiano, que é a liberdade pessoal. Eu tenho liberdade pessoal nesse jogar, nesse brincar, apesar de ter as regras. Então, um exemplo bem simples para cada vez que eu falar em jogo a gente lembrar é o pega-pega, por exemplo. Pega-pega é uma brincadeira e ele é um jogo. Ele tem regras. Nem sempre elas são ditas, né? Muitas vezes começa a brincar de pega-pega e vai rolando e a brincadeira vai rolando. Mas é um jogo, é um jogo. E os jogos teatrais também buscam esse estado do brincar, para que o ator, o palhaço ou o aluno, enfim, entre num estado diferente, em que ele esteja mais aberto para o aprender. Então, falando em palhaço e ator, jogos teatrais seriam uma espécie de aquece, né, de treinamento. Eu sempre separo palhaço e ator. Nem todos os palhaços são atores, muitos são formados, né, em artes cênicas e trabalham como atores profissionais também, mas muitos palhaços não são atores. Então, os jogos teatrais são utilizados nesse contexto da educação, mas também em treinamentos para atores. Bom, através do envolvimento, fiz a colinha aqui da Viola, através do envolvimento do grupo, esses jogadores eles desenvolvem essa liberdade de atuação, né, dentro dessas regras, mas as habilidades pessoais necessárias para o jogo, elas vão ser encontradas no próprio jogo. Então eu não preciso vir para jogar munida de uma capacidade ou de me preparei para esse jogo, para essa brincadeira. Não,
As tuas habilidades, elas serão espontaneamente estimuladas dentro do jogo, na hora de jogar, no aqui e no agora. Esse aspecto de aqui e agora, de jogar, de brincar, é que nos tira do cotidiano e nos estimula habilidades diferentes, que pertencem a nós, mas que são estimuladas no ato de brincar e que a gente não utiliza no dia a dia. O próprio ato de jogar, de estar atento ao seu parceiro de jogo, de brincar, produz esse fluxo. É instintivo e intuitivo. Produz esse fluxo de brincadeira entre os participantes. É como se fosse uma regeneração do estado primeiro de brincar de cada um, né? E se a gente for pensar nas crianças, elas não se preparam também, elas vão brincar. E vendo criança brincar, a gente entende um pouquinho melhor isso que eu tô falando do intuitivo, né? Bom, essa experiência de penetrar no ambiente, ou seja, experienciar alguma coisa, faz com que a gente se envolva totalmente e organicamente nesse jogo. E para isso a gente usa nosso ser completo. O físico, o intelectual e o intuitivo. O intuitivo é o mais renegado de todos, é o mais deixado de lado de todos, né? Na vida que a gente leva. E quando a gente deixa esse intuitivo aflorar, a gente acaba estando vivo e presente nesse jogo, nessa brincadeira. Brincadeira é algo muito poderoso, gente. Brincar é algo muito poderoso. E por isso que é usado esses jogos teatrais, existem várias formas, né? Existem muitos exemplos de jogos de brincadeiras voltados para o teatro. Isso mexe com a gente, com o ator ou com o palhaço e aquece o corpo, aquece nossa intuição para a gente estar preparado para o jogo, para brincar. Bom, essa forma natural, então, de jogar, ela estimula a nossa liberdade pessoal, né? A gente pode ser o que a gente é. A gente pode correr e pegar alguém no pega-pega do jeito que a gente quer, né? Na direção que a gente quer, no aqui e no agora. É óbvio que algumas regras são inegociáveis, né? Por exemplo, eu não posso passar a perna em alguém para a pessoa cair e eu pegar ela. Isso num grupo, né, saudável, isso já está instituído sem que ninguém precise falar, né? Bom, então essa inventividade, essa ingenuidade que a gente acaba tendo num jogo, numa brincadeira, faz com que a gente entre nesse estado de brincar e de jogar, que é o que a gente procura, né, num jogo. Às vezes é difícil de entrar nesse estado, porque a gente fica cheio de amarras, cheio de regras, cheio de não posso fazer assim, não posso me mostrar assim, não posso correr desse jeito, como adultos, né? Falando nós como adultos. E esse estado às vezes é um pouquinho difícil de atingir, mas o brincar frequente, o jogar frequente, faz com que a gente se abra mais para isso. Bom, alguns elementos de jogo, então, vou ler agora aqui o que eu anotei. Liberdade de ação do jogador. Caráter voluntário, né? Eu brinco se eu quiser. Caráter não sério. É brincadeira. Regras, apesar da liberdade, regras. Relevância do processo da brincadeira, de brincar, ou seja, não tem um caráter produtivo. Eu não preciso produzir algo, eu não tenho uma meta a produzir. Apesar do jogo ter objetivos, eu não tenho algo a produzir, né? Eu tenho algo a viver, a brincar no momento. E também a questão da imaginação e do prazer, ou desprazer. A brincadeira também pode me provocar um desprazer, né? Bom, eu vou passar para vocês, eu não coloquei o tema da aula de hoje, né?
corpo, tá? Então, dentro de um jogo, dentro de uma brincadeira, eu vou falar vou comentar alguns exercícios com vocês desse aspecto de corpo, de usar o corpo. Ator, palhaço é corpo, corpo. Bom, tem um aspecto de brincadeira, de jogo, que é a blablação, que é a fala em blá blá blá, blá 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 blá, sem que haja um texto, sem que haja palavras entendíveis, mas que os sons entrem no lugar dessas palavras. E a gente chama também de gramelô. No original do inglês é gramelote, que é essa fusão de onomatopeias, de barulhos, de sons, de falas inventadas, criadas na nossa imaginação na hora, com a finalidade de expressar algo. Então, dentro do gramelô, dessa falação sem palavras, eu vou passar 3 exercícios para vocês. Esses 3 são da Viola Spolin, que são exercícios de gramelô e que nos estimulam a pensar mais no nosso corpo, e não só no racional e na fala, mas no corpo, tá? Então, o primeiro deles é com um objeto, tá? Então, peguem um objeto qualquer da casa de vocês. Pode ser depois, né, também do vídeo, para poder brincar em casa. Eu vou vender esse objeto, ou eu vou mostrar esse objeto para alguém, para o meu público, né? Pode ser a quem está comigo em casa nesse momento. Vou mostrar e eu quero convencer essa pessoa de quanto ele é bom, de como ele é importante, esse objeto. Mas eu não vou usar nenhuma fala conhecida. Ó, os cachorros, os barulhos estão aumentando na rua aqui. Eu não vou usar nenhuma fala conhecida para isso, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Bom, então nesse primeiro jogo eu vou usar o gramelô, vou usar um objeto, mas não vou usar entonação e nem ação física, para a gente poder comparar com o depois, tá? Visual ali hoven, ele rein in the old hover eleven. Ele had hold it had malwin. Ele awale kwale kunjuni alo hani ele halwan ele only hilnon ele won the really hin the hondo the list one ele on the snake over a line. Inventei agora uma língua e apresentei esse objeto, essa caneca, tá? Então agora eu vou usar o gramelô, vou usar o objeto, mas eu vou usar a entonação e a ação física pra gente ver a diferença, tá? Holy Heinen. Holy honey with the highness, my home to the high. It homeless time or the hound over high when you want stone. If you call it stone, you went always in the high in the line. It was knees, rolls, I saw this. It wasn't definable. Only one, it one. If I go wine is never done. No, but everything, what is never time? If it's one. If fine. It's all of a time like that. If it's all of a time, how's all the fine? I was trying to like to it. It is things fine that way. Tentei usar a mesma minha fala, tentei pensar nas mesmas coisas sobre o produto, sobre o objeto, mas coloquei a entonação e coloquei a minha ação física, que está limitada aqui, né, pelo vídeo, mas coloquei uma ação física e uma entonação. Então, é uma proposta para brincar. Gramelô, objeto, entonação e ação física, tá? E nisso a gente vai perceber como o nosso corpo fala. E a gente, com a prática, brincando disso, a gente vai encontrando maneiras de se expressar, às vezes até mais, né, não tão abertas, mas que também comunicam bem, né? Brincando com isso, a gente vai treinando e vai chegando nesse estado. O segundo jogo, uma outra forma de brincar com o gramelô e com objetos é dando uma função diferente ao objeto.
Então, esse aqui é o objeto que vocês conhecem, e através do gramelô e da ação física e da entonação, vou usar esses três aspectos agora, eu posso dar uma função, uma utilidade, uma finalidade diferente a esse objeto que é bem conhecido, né? Então, vou vender ele para minha plateia, por exemplo, né? Dei uma outra função, que seria uma função de escrita, né, do Paint. Usei o gramelô, usei a entonação e usei também um pouco da ação física, tá? Uma outra sugestão de jogo é em dupla, né? Se tu tem alguém contigo e pode fazer esse jogo em dupla. Alguém que vai começar o jogo conta um fato vivido ou mostra esse fato vivido em gramelô para outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu posso contar em gramelô e na ação física e mostrar né, esse acontecimento da minha vida. Por exemplo, um dia que eu fui ao dentista. Eu vou, então, no gramelô mostrar isso, que eu fui ao dentista. Enfim, vou usar né, vários recursos aqui do corpo no gramelô. O meu parceiro de brincadeira de jogo, ele vai depois precisar descrever esse fato, né, do que ele entendeu. E depois troca, a outra pessoa faz o mesmo, conta esse fato vivido em gramelô. Um terceiro jogo de gramelô seria de dois participantes, hora um, começa, hora o outro, inicia uma história, um fato, e o outro continua. No gramelô também, no seu próprio gramelô, mas continua a história, dá uma sequência àquela história que está sendo contada pelo primeiro e depois pode inverter. Então, gente, é isso. O gramelô ele desenvolve essa linguagem expressiva que não fica só na fala, né? É isso que é o principal ganho que a gente tem brincando de gramelô. A gente encontra maneiras de se expressar que não só na nossa fala, no nosso verbal, né? A gente tem outras maneiras de se expressar. Com a prática, então, desses jogos de gramelô, a gente acaba conseguindo expressar com ações até menores. No início a gente vai exagerar, a gente vai fazer movimentos amplos, e é bom a gente começar com isso, com movimentos amplos. Então eu fui no dentista, né, usando o gramelô, né, eu vou abrir o bocão e vou mostrar o que aconteceu. E com a prática a gente vai usando ações menores e às vezes elas tão expressivas quanto ações maiores. Mas é bom praticar, é bom começar pelo grande, tá? Bom, os exercícios então eram esses, para que vocês brinquem, experimentem, né? Dá para fazer sozinho nesse período, dá para fazer dupla, dá para fazer por vídeo também. Vamos terminar então com a dica de leitura e com a frase, com a nossa frase, né, de todas as aulas. Além de pesquisar sobre a Viola Spolin, a minha dica de leitura de palhaço é esta aqui. Bom, relacionando com o palhaço, né, gente, o gramelô ação física, espontaneidade, entonação, tem tudo a ver com o trabalho do palhaço, né? Que, como eu já tinha falado, é muito mais profundo, é muito estudo, é muita experimentação, e brincar disso é importante também para quem está iniciando até uma vida como palhaço, ou trabalha, ou já trabalha como
como palhaço em hospitais, ou em escolas, ou enfim, né, que tá interessado nessa linguagem. Dica de leitura, estou quase terminando de ler A Nobre Arte do Palhaço, do Márcio Libar. Ele relata toda a trajetória dele como palhaço, o como ele descobriu essa nobre arte, os perrengues que ele passou, os mestres que ele conheceu e que ele segue, enfim. Muito, muito, muito bom este livro. Como ele conta a história dele, né, e de forma muito transparente, é um estímulo para quem tá nessa vida, quem quer iniciar essa vida de palhaço, tá bem? Então os barulhos começaram a aumentar aqui na rua, né? Eu vou terminar com a nossa frase do dia. Para acessar boas ideias, é importante deixar sua mente voar sem mantê-la agarrada. Michael Goulet. Não deixe sua mente agarrada, solte ela. A gente descobre outras potencialidades. Tá bem? Beijo a todos. Enviem e-mail com sugestões, com comentários, com dúvidas. Se querem aprofundar algum tema, algum assunto, coloquem ali. É importante eu ter essa conversa com vocês e não ficar só no vídeo, né? Que já é algo diferente pra gente fazer com esse tema que é tão... A gente tá sempre tão junto, né? Quando a gente fala de teatro, de palhaço, a gente tá... Os nossos encontros sempre são muito essenciais, assim, os encontros presenciais. Então, tá sendo muito diferente e difícil de fazer dessa forma. Então, mandem coisas por e-mail pra gente poder dialogar. Até a próxima aula. Muito obrigada.